Pronto, bora agora direto para o manejo básico. E o que foi que eu tentei construir aqui? Eu tentei construir pelo menos um mindset. Algo que quando você bata o olho no paciente que te avisaram que é um caso suspeito, você já tenha pelo menos um norte do que você vai querer fazer. Claro que a depender da sua avaliação que você realmente vai definir alguma coisa. Então esse fluxograma não foi retirado de lugar nenhum. É só para a gente iniciar a nossa conversa. Então o que a gente viu lá no direcionamento? O que o Ministério da Saúde disse? Se é um paciente que está com febre, é um paciente que está apresentando sintoma respiratório mais leve, é uma tosse seca, é uma dor de garganta, é uma coriza, ou sintomas mais genéricos, como a fadiga, uma mialgia, é um paciente que tende a ir de isolamento, aquele isolamento lá de 14 dias de quarentena. Os outros cuidados que você vai ter, todas as orientações, não exclui, mas eu estou querendo que você tenha esse norte. Então esse é um paciente que tende a ir para o isolamento. Mas se o paciente já apresenta algum sinal de gravidade, é um paciente que já está com algum grau de dispneia, pelo menos ali um ataque apneia, você olhou a frequência respiratória, está realmente mais elevada, já é um paciente que precisa de uma investigação. Agora, se ele vai para o extremo, é um paciente que está desaturando ou está usando ali musculatura acessória, lembra da nossa conversa lá da suplementação de oxigênio? É um paciente que você vai ligar o alarme ali para uma possibilidade de intubação. Eu sei que há aquele passo intermediário da suplementação de oxigênio, a gente discutiu isso lá no direcionamento e a gente vai ver isso um pouco mais agora de novo. Entretanto, eu quero que você crie esse mindset, porque se você não tomou cuidado no início do plantão, e aí eu estou direcionando realmente para as pessoas que já são formadas e que estão assistindo, mas que você não se preocupou em combinar com a equipe o local de isolamento, deixar os materiais separados, como vocês vão se portar, deixar já os EPIs separados. Se é um paciente que te avisa que é suspeito, na hora que você chega lá, você encontra aquele paciente em franco esforço respiratório, você pode se desesperar, não se proteger de forma adequada, fazer as coisas de todo jeito e ainda perder todo o tempo para separar os materiais, e é um paciente que pode evoluir com gravidade de forma muito rápida. Então, por isso que eu estou dizendo, o ideal é deixar tudo separado, tudo orientado e tudo conversado com a equipe. Entretanto, eu quero que você, pelo menos nesse início de conversa, saiba que na hora que você bater no olho de um caso suspeito de um paciente com esse esforço respiratório assim, você vai estar pensando na possibilidade de intubação. Combinado? Mas vamos ver isso realmente na prática. Como é que as associações, como é que aquele protocolo lá do HC da USP sugere? Começando com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que junto com a Abramed, no início desse quadro todo, eles acabaram publicando esse protocolo. Então o que é que eles colocam aí? Se é um paciente que está saturando mais do que 94%, acabou a conversa, não suplementar oxigênio. É a forma que está. Mas é um paciente que está desaturando e, além disso, a gente vê a possibilidade de ele estar com sinais de insuficiência respiratória, apresentando algum grau de esforço, você já está pensando na intubação orotraqueal. Foi daí que você já vê que aquele mindset faz sentido. Entretanto, o paciente só está desaturando ou está realmente com uma dispneia mais leve. A gente vai para o que a gente conversou na parte anterior, para a análise da gasometria arterial. Claro, se você estiver disponível. Na análise ele bota 3 cortes. Uma pressão parcial de oxigênio maior do que 75, que é quando a gente vai pensar no cateter nasal. Entre 63 e 75, a gente vai pensar numa máscara com reservatório. E se tiver menor do que 63, que a gente já vai pensar diretamente na intubação. Mas considerando que os outros cortes, se a gente não vê uma resposta adequada ao que a gente ofertou de oxigênio, a gente vai para o próximo degrau. Então assim, se está com a pressão parcial maior do que 75, mas você ofertou oxigênio até pelo menos 6 litros por minuto e ele continua desaturando, a saturação menor do que 94%, a gente vai para a máscara com reservatório. Se ainda assim ele continua desaturando, a gente vai para a intubação. Conseguiu entender? Há um degrau aí a ser avaliado. Então esse daí foi o fluxograma que a MIB colocou. Entretanto, eu quero trazer também o da HC da USP, que eu achei bem interessante, acabou sendo mais novo, então eu acredito que novas evidências foram avaliadas para poder definir ele. Mas você vai ver que tem muita coisa que realmente é parecida. Então, o que é que ele traz? Quando é que a gente vai ofertar um cateter nasal de oxigênio? Quando o paciente estiver saturando menos do que 93% em ar ambiente. E quando a gente vai pensar na máscara de Venturi, a gente vai pensar quando for um paciente que está saturando menos do que 93%, utilizando o cateter de O2. Então entende que houve o degrauzinho não para a máscara de reservatório, mas agora para a Venturi. E aí pronto. Quando é que a gente vai fazer a intubação? Quando o mesmo tiver com a Venturi pelo menos de 50% e tiver saturando menos do que 90%.
e aí vale considerar a presença de sinal de desconforto respiratório. Então, assim, existe um degrau também. Ao invés da máscara com reservatório, foi utilizada aqui a Venturi, a gente foi fazendo esse degrau, mas se o paciente apresenta sinais de desconforto respiratório, mesmo a oferta de oxigênio, é um paciente que a gente está pensando nessa intubação orotraqueal. Combinado? Mas vamos ver isso agora no passo a passo, considerando tudo que a gente vai precisar pensar para ele. Então, com essas etapas básicas, reforçando mais uma vez. Primeiro de tudo é cuidado e preparo. Preparo com o ambiente, preparo com a equipe, de deixar tudo separado. Aí sim, solicitar monitorização, essa questão do oxigênio que a gente já discutiu aqui, cateter nasal, máscara de Venturi, não reinalante, vai depender muito do fluxograma que foi definido na sua unidade. A gente vai para veia, ou seja, a gente vai fazer esse move, como a gente faz em qualquer paciente que acaba chegando com algum nível de gravidade, em que a gente vai obter aí no V a veia, que é o acesso venoso. Discutido hoje em dia, e eu vejo, é discussão de especialista, se a depender da gravidade do paciente já se aproveita para poder pegar um central, se já se aproveita para poder pegar uma PAM. Por quê? Porque aí quando você já está considerando que é um momento em que você já pode ali precisar de uma droga vasoativa, tudo bem, até um determinado tempo a gente pode fazer a droga vasoativa no periférico, e isso precisa ser orientado para a equipe, porque tem muita equipe que acaba ficando muito receosa de fazer noradrenalina no periférico, mas sim, você tem um período ali em baixa vazão que é seguro de você utilizar, mas isso pelo menos precisa ser conversado com a equipe. Então isso é discutido. A questão da PAM é até muito mais para você poder fazer uma série de gasometrias, sem precisar realmente se colocar em uma situação de maior risco na hora da coleta. Mas claro que também você vai estar ali avaliando o estado de choque, o estado de hemodinâmica do seu paciente. Já é bastante útil, mas isso é discutível. Eu vejo só realmente especialistas, uns pontuando a favor, outros pontuando contra, mas é algo que você vai discutir junto da sua unidade, e se você não tiver com quem discutir, vai ser uma decisão realmente que vai ser sua. Aí, além disso, a gente vai ter todos aqueles exames que a gente discutiu na parte anterior. Então vamos para medicação. O que é que a gente está vendo de medicação hoje que está sendo sugerida? A combinação de Cef ou azitro com o Cef ou tazocin com azitro ou clárito. Então você pode fazer Cef azitro, tazocin azitro, taz e clárito, vai depender da disponibilidade. Isso daí é já pensando em realmente cobrir aquela possibilidade de co-infecção de um paciente, realmente tirando essa possibilidade de ter um diagnóstico diferencial que a gente está lidando como se fosse realmente Covid-19. Além disso, o oseltamivir, que é o Tamiflu, também entra nessa questão. E aí é bom a gente olhar já o protocolo da USP para não ficar isso de forma genérica. Como é que eles colocam? Ele coloca que na admissão, a prescrição já deve contemplar ceftriaxone, pelo menos 2 gramas dia, ou você pode botar 2 gramas de 24 ou 1 grama de 12 em 12. Azitro, 500 mg ou VO ou via sonda, vai depender do paciente. O Tamiflu, 75 mg de 12 em 12 aí por pelo menos 5 dias. E aí ele traz a enoxaparina, que já é profilaxia, já é outra coisa que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Então assim, perceba que essa antibiótico terapia está sendo já preconizada desde a admissão lá no HC. Então vale a pena sim a gente já trazer aqui também. Outro ponto, corticoide. O que a gente ouve de forma geral é, a gente não vai utilizar corticoide. Só que isso é discutível realmente com os especialistas, e eu precisava de um nível de evidência. Então o que foi que me enviaram, inclusive, e eu pude ler, e aí eu vi o que é que eles estavam falando a respeito do corticoide. Basicamente, esse guideline aqui do Surviving Sepsis Campaign, ele, dentre mais ou menos umas 50 páginas, porque também tem 50 páginas que é só de referência, ele vai falar em 2 situações sobre o corticoide. E são a situação de choque, em que a gente utiliza aquela dose de hidrocortisona, 50 de 6 e 6, ou seja, 200 mg dia, em que ele coloca aqui, ó, para adultos com Covid-19 com choque refratário, a gente tem essa sugestão de utilizar o corticoide. Entretanto, ele já coloca aí, recomendação fraca e evidência baixa. E a mesma coisa a gente vai ver na outra situação que eles trazem, que é a situação de um paciente que está em ventilação mecânica, mas ele está também com a SARA associada.
Porque você vê aí que no 41 eles colocam, ó, se tiver ventilação mecânica e está com insuficiência respiratória, mas não tem padrão de SARA, a gente não recomenda o uso de corticoide. Entretanto, se tiver ventilação mecânica e tiver um padrão de SARA, esse paciente pode sim se beneficiar de corticoide, e aí ele novamente levanta a questão de que é uma recomendação fraca e há um baixo nível de evidência. Mas isso eu trouxe para você não ter aquele negócio robótico na sua cabeça: ah, paciente COVID a gente não usa corticoide. Então há sim algumas situações em que o paciente vai ter algum grau de benefício. Combinado? Sobre os AINES a gente já discutiu lá na patogênese a questão do ibuprofeno, o porquê que essa história começou. Então hoje a OMS pelo menos já voltou atrás e poderia se utilizar. Entretanto, é muito melhor você optar, seja por dipirona, por um paracetamol, do que realmente utilizar ibuprofeno, já que há toda aquela bagagem teórica por trás, que a gente já discutiu. Beleza? E aí, além disso, é um paciente que, pelo menos na experiência, pelo que a gente está vendo também de relatos, não tende tanto a chocar. Mas é um paciente que pode vir a chocar e, inclusive, a depender do que você for usar no momento da indução da intubação orotraqueal, é um paciente que sim pode evoluir com instabilidade. Então, solicitar de já deixar preparado uma droga vasoativa acaba sendo muito útil. Então, você pode vir a fazer hidratação e o uso da droga vasoativa, nesse caso aí, uma noradrenalina. Sintomáticos de forma geral, como a gente já estava conversando aqui, quando a gente falou da dipirona e do paracetamol, e as profilaxias que você vai avaliar caso a caso se aplica ou não. E aí um ponto importante, que é notificar que esse passo você não pode esquecer. Aí eu coloquei um slide resumindo tudo isso que a gente conversou até aqui. E aí você já pode estar incomodado porque você quer saber, e as outras medicações que tanto se fala, e a questão da cloroquina? O que é que eu trouxe? Até o momento desse vídeo eu ressaltei de uma forma bem aí para evidenciar na sua cara em vermelho que até o dia 1º de abril a cloroquina, outros antivirais estão sendo utilizados em pesquisa ou em unidades de referência em pacientes muito graves em que vai ser decidido caso a caso. Então, se você tiver em uma unidade que não é unidade de referência, nada disso, não vai fazer parte da sua rotina. Inclusive, como vai ser avaliado caso a caso o custo-benefício, o que é que o próprio HC da USP traz. O uso de hidroxicloroquina está sugerido em nota informativa do Ministério da Saúde, porém baseada em evidência preliminar de benefício em casos moderados. Dessa forma, será avaliado o uso caso a caso. Então, por isso, eu deixei só realmente para pontuar, não é algo que a gente vai ficar aí gastando muito tempo. Então, esse foi o manejo básico. O que a gente precisa para esse paciente, sim, é de suporte. E um paciente que evolui com gravidade é aquele paciente que, como a gente sempre fala, vai precisar de um cuidado mais intensivo, vai precisar de intubação e de ventilação mecânica, que vai ser o nosso próximo passo de discussão. Beleza?